Bom, vamos aqui para mais uma videoaula de parasitologia. Agora falando sobre protozoários de tecidos e sangue de importância médica, Plasmodium, ou seja, o agente etiológico da malária. Portanto, malária é uma doença causada por um protozoário. Esse protozoário não apresenta estrutura típica de locomoção. Ela apresenta um conjunto de organelas na ponta do parasita, ou seja, no ápice do parasita, e esse conjunto de organelas constitui o chamado complexo apical. Então, esse protozoário, tal como a Toxoplasma gondii, também faz parte desse chamado filo apicomplexa. As espécies causadoras da malária, aqui no Brasil, nós temos 3 de importância: o Plasmodium falciparum, o Plasmodium vivax e o Plasmodium malariae. Todas essas 3 espécies estão relacionadas à malária aqui no Brasil. O Plasmodium falciparum é a chamada terção maligna. São responsáveis por casos graves de malária. Essas 3 espécies são transmitidas durante o repasto sanguíneo de um mosquito chamado Anopheles. Esse Anopheles, ele tem as espécies de Anopheles darling e o Anopheles gambiae presente na África. O Anopheles darling é presente aqui no Brasil. As populações mais atingidas pelas malárias são essas populações ribeirinhas que vivem nessas casas pau a pique, nessas regiões aqui, à beira do rio, são as regiões, são as populações mais atingidas. Pescadores. Por quê? Porque são nessas regiões aqui que existe o criadouro do mosquito. Então, o mosquito, ele tem um ciclo de vida. As fêmeas, logo após o repasto sanguíneo, 3 dias depois aproximadamente, faz postura de 70 a 90 ovos. E esses ovos eclodem e se tornam larvas. As larvas ficam aqui, na superfície da água. Cerca de 7 a 9 dias tem larvas e as pulpas estão originando as pulpas. Essas pulpas também ficam na região da água, na superfície da água, respirando fora dessa água. E em torno de alguns 15 dias já encontra-se machos e fêmeas alados. Machos copulam as fêmeas e então as fêmeas procuram sangue para fazer ovoposição e o ciclo do vetor continua. Esses são os criadores naturais do anofelino, essas capas de coco, essas carapaças de coco, tá? Essas regiões de remanso, tá? Onde existem coleções hídricas, locais sombreados, são os principais criadouros para os anofelinos. Para nós podermos falar sobre o ciclo biológico, nós temos que falar sobre as formas do parasita durante o ciclo. Esse ciclo de vida é um ciclo de vida heteroxênico, um pouco mais complexo, porque envolve algumas formas. A forma infectante do mosquito para o homem é chamado de esporozoito. Essa é a forma infectante. O esporozoito é uma forma afilada, certo? Possui um núcleo e um complexo apical. Esse complexo apical, ele tem o objetivo de aderir à célula, normalmente hepatócitos no primeiro ciclo e no segundo ciclo, chamado ciclo eritrocítico. Esses esporozoitos se aderem às hemácias, penetram nessas hemácias. E esses esporozoitos se transformam em uma célula arredondada, essa aqui, denominado de trofozoito. Esses trofozoitos, eles perdem o complexo apical e apresentam um núcleo aqui nessa região mais superficial e um citoplasma. E fica dentro dessa célula chamada hemácias ou eritrócitos e também nos hepatócitos. Esse trofozoito ele vai se multiplicar dentro dessas células por um tipo de multiplicação chamada esquizogonia. Esquizogonia nada mais é do que multiplicação nuclear. Esse núcleo ele se divide várias vezes até ocupar todo o citoplasma da célula. E depois acontece a divisão do citoplasma pegando parte do núcleo. Então a esquizogonia é um tipo de reprodução assexuada, é comum nas espécies de apicomplexa, no filo apicomplexa, onde existe uma multiplicação nuclear, uma abundante multiplicação nuclear,
formando uma massa de núcleo dentro da célula, e posteriormente essa massa de núcleo acontece a divisão citoplasmática. Dessa esquizogonia dão origem a esquizontes ou merozoítos. Esses merozoítos são células semelhantes aos esporozoítos, só que é originário de reprodução assexuada. Esses merozoítos apresentam o complexo apical, e esses merozoítos então podem se aderir a novas células, a novas hemácias. Dentro dessas hemácias se transformam em trofozoíto novamente. Os trofozoítos fazem esquizogonia, liberando mais merozoítos. Então esse ciclo assexuado fica acontecendo dentro do hospedeiro humano. Um desses merozoítos, em vez de seguir o ciclo esquizogônico, um desses merozoítos, eles se diferenciam em gametócitos, que são células que vão dar origem aos gametas masculinos e femininos. Os microgametas, os gametas masculinos, fecundam o macrogameta, que é o gameta feminino. Com a fecundação do micro com macrogameta, vai dar origem ao chamado zigoto. E esse zigoto vai formar um ovo. E esse ovo vai se encistar na parede abdominal do inseto. Esse ovo encistado é chamado de oocisto. E é a partir desse oocisto que vão fazer reproduções, vão fazer divisões celulares tipo meiose para originar novamente os esporozoítos. Com base nisso, nós podemos ir para o ciclo biológico da malária. Bom, onde estão os esporozoítos que são inoculados na pele, no homem? Na glândula salivar do mosquito. Então esses esporozoítos estão aqui, na glândula salivar do mosquito. E ao fazer um repasto sanguíneo, esses esporozoítos, eles são introduzidos na pele e podem ir para o fígado. Cerca de 18 horas depois, esses merozoítos são encontrados dentro do fígado. Esses esporozoítos, eles vão invadir um hepatócito, fazer esquizogonia e produzir milhões de merozoítos. Esses merozoítos saem dos hepatócitos e vão para a corrente circulatória, onde se ligam às hemácias. Ao se ligar às hemácias, esses merozoítos se transformam em trofozoíto novamente. Esses trofozoítos fazem esquizogonia, reproduzem milhões de merozoítos. Esses merozoítos invadem novas hemácias, se transformam em trofozoíto. Trofozoíto, reprodução, esquizogonia, põe em liberdade milhões de merozoítos após a reprodução assexuada tipo esquizogonia, e o ciclo continua nas hemácias. Toda vez que acontece a liberação desses merozoítos, acontecem os acessos maláricos que nós iremos discutir daqui a pouco. No entanto, um desses trofozoítos, eles, em vez de seguir o ciclo de reprodução assexuada, eles seguem o ciclo de reprodução sexuada. Esses trofozoítos, em vez de fazer esquizogonia, eles se transformam em gametas. E esses gametas, chamados micro e macrogametócitos, são ingeridos pelo mosquito, um novo mosquito. Então percebam no ciclo que o homem se infecta pela inoculação de esporozoítos. E o mosquito se infecta por sugar o sangue de um homem contendo gametócitos. Quando esse mosquito não contaminado ingere o sangue de uma pessoa contendo gametócitos, esses gametócitos irão para o intestino. Os microgametas fecundam o macrogameta, se transformam no chamado ovo ou zigoto. Esse ovo ou zigoto também é chamado de oocineto, é um ovo móvel, e esse ovo móvel passa para a parede abdominal do inseto, onde se incista. O oocisto, que é um ovo encistado, vai acontecer meiose. Em decorrência dessas meiose, vai haver a produções de milhares de esperozoítos que migram para a glândula salivar. E esse inseto que se contaminou aqui, cerca de 18 a 20 dias depois, ele torna-se infectante para o homem, porque na sua glândula salivar já contém os esporozoítos, que são as formas infectantes. Isso aqui é o que acontece no hospedeiro invertebrado.
no vetor. Ele ingere o que? Os gametócitos. Ao ingerir os gametócitos, micro, gameta fecunda o macro, se transforma um ovo ou zigoto. Esse ovo ele é móvel, chamado de ocineto, migra para a parede intestinal, a parede abdominal do inseto. Se incista, esse ovo se incista, é chamado de ocisto, e daqui começa a haver divisões celulares por meiose, e essas divisões celulares por meiose vai dar origem aos esporozoides que vão para a glândula salivar do mosquito. Então aqui, o hospedeiro definitivo, em decorrência de haver reprodução, é o vetor. Então não é o homem. No caso da malária, o homem não é o hospedeiro definitivo. No caso da malária, o homem é o hospedeiro intermediário, porque nele faz reprodução assexuada por tipo esquizogonia. Agora, no vetor não. O vetor acontece a reprodução sexuada, por formação dos microgametas masculino e macrogameta feminino. Bom, para discutirmos sobre a patogenia, nós temos que falar sobre as células atingidas durante o ciclo. Então, a primeira célula atingida durante o ciclo são as células do fígado, os hepatócitos. Só que quando está no ciclo hepático, nenhum sinal ou sintoma é observado. Quando os merozoítos saem do fígado e migram para a corrente circulatória e invadem as hemácias, toda vez que o esporozoito se multiplica por esquizogonia e libera milhões de merozoítos, com o rompimento das hemácias acontecem então os chamados ataques paroxísticos. Esses ataques paroxísticos ou ataques maláricos é em decorrência do rompimento das hemácias e põe em liberdade os subprodutos do metabolismo do parasita. Então, como eu falei, os aspectos clínicos, os acessos maláricos acontecem sempre que existe o rompimento das hemácias. E esse rompimento das hemácias está relacionado com a espécie de plasmódio que o hospedeiro está infectado. Então, por exemplo, o plasmódio falciparum é um plasmódio que faz esquizogonias muito rápidas. A quantidade de merozoítos que são liberados pela esquizogonia do plasmódio falciparum é muito maior em relação às outras. Portanto, os acessos maláricos acontecem de 3 em 3 dias, de 36 em 36 horas. E cada acesso malárico é caracterizado por calafrios, tremores, febre que vem aumentando. O segundo passo, a febre já se instala, uma febre bastante alta, cerca de 40 graus. Calor e cefaleia intensa. E esse aqui é o período de recuperação do paciente. A recuperação acontece com a queda da temperatura e sudorese profunda. Então veja, cada vez que as hemácias se rompem, acontece esses chamados acessos maláricos. O Plasmodium vivax é em torno de 48 em 48 horas e o Plasmodium malari, o rompimento das hemácias acontece de 72 em 72 horas. O diagnóstico da malária pode ser feito pela punção do dedo do paciente, bem no período dos acessos maláricos. Essa punção pode ser feita por uma gota espessa ou um esfregaço sanguíneo. A gota espessa, você pega 2, 3 pingos de gota de sangue e coloca no centro da lâmina, faz o processo de círculo nessa gota, você concentra uma espessa gota de sangue no centro da lâmina e depois faz o processo de coloração pelo Giemsa. Aqui, essa gota espessa, ela favorece a achar o parasita de maneira mais rápida, em decorrência da concentração da gota no centro da lâmina. Agora, existe o esfregaço sanguíneo. O esfregaço sanguíneo facilita a identificação da espécie. Achar a gota espessa, ela é um diagnóstico padrão, porque é o padrão para a confirmação da doença. Aqui você acha mais rápido o parasita. E aqui você facilita a identificação da espécie do plasmódio. A esfregaço sanguíneo é um pouco diferente. Você pega uma gota de sangue e coloca em uma das extremidades da lâmina. Com outra lâmina você esfrega esse sangue para frente. Então você faz um esfregaço desse sangue.
Aqui as hemácias estão empilhadas, uma em cima da outra. Aqui as hemácias estão separadas. E também faz o processo de coloração pelo Giemsa. No microscópio, como será visto os trofozoítos, nesse caso os trofozoítos de Plasmodium falciparum, que é bem característico. Na gota, no esfregaço sanguíneo, você vai ver as hemácias. Como vocês estão vendo aqui, as hemácias. E dentro das hemácias, o trofozoíto de Plasmodium. Percebam que o trofozoíto de Plasmodium tem um núcleo em uma das periferias do citoplasma e um anelzinho que é o citoplasma. Então esse trofozoíto vai estar dentro das hemácias, dentro dos eritrócitos. Aqui você encontra 3 trofozoítos dentro de um eritrócito. Aqui você encontra 2 trofozoítos dentro de um eritrócito. Então isso aqui é a visualização de trofozoíto. E nós iremos visualizar trofozoítos sempre dentro dos eritrócitos, no caso do esfregaço sanguíneo. No caso da gota espessa, a gente não visualiza o eritrócito. A gente só vai visualizar o parasita em si, mas não visualiza o eritrócito. E é por isso que, no caso do esfregaço sanguíneo, fica mais fácil para você identificar a espécie de Plasmodium. Isso aqui é o sangue infectante de uma pessoa. Por que eu chamo que é o sangue infectante para o Plasmodium, para o Anopheles, o mosquito? Porque o Anopheles, para terminar o ciclo biológico, ele precisa ingerir o gametócito. Se ele ingerir trofozoíto, ele não se infecta. Se ele ingerir merozoíto, ele não se infecta. Ele só vai se infectar se ingerir gametócito. É essa célula aqui que, ao ingerir, vai se dividir em microgameta e macrogameta. Ok? Então essa célula parece uma banana, é por isso que os gametócitos de Plasmodium falciparum parecem uma banana. Uma pessoa, tá? Infectante para o Plasmodium tem que conter pelo menos em torno de 300 células de gametócitos por milímetros cúbicos. E nos resultados de malária existe um padrão diagnóstico que é uma avaliação semi-qualitativa e quantitativa da densidade parasitária. Então, você conta os parasitas, ou seja, você conta aqui um campo. Esse aqui é um campo de visão do microscópio. Você vai contar aqui, ó, quantos parasitas você está vendo em um campo de visão, certo? Então, se tiver 40 a 60 parasitos por 100 campos, vai dar em torno de meia cruz, uma parasitemia de 200 a 300 parasitas por milímetro cúbico. Agora, se você contar um parasita por campo, uma cruz, 301 a 500 parasitas por milímetro cúbico. Se você contar de 2 a 20 por campo, você tem 2 cruzes, 501 a 10 mil parasitas por milímetro cúbico de sangue. Se você contar 21 a 200, 3 cruzes, 10.001 a 100 mil parasitas por milímetros cúbicos. E se você contar em um campo 200 ou mais parasitas por campo, 4 cruzes, acima de 100 mil. Então, se nós contarmos aqui esse campo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Vamos lugar aproximadamente 36 por campo. Então nós temos aqui, ó, uma parasitemia de 3 cruzes, vai dar em torno de 10.001 a 100 mil parasitas por milímetros cúbicos. E aqui um esboço da patogenia. O que os parasitas vão fazer? Primeiro, eles parasitam as hemácias e vão destruir essas hemácias. A cada destruição das hemácias, libera os metabólitos do parasita. Qual o principal metabólito do parasita? Hemozoína. O que é hemozoína? É simplesmente a hemoglobina digerida pelos parasitas. Então, o plasmódio, dentro das hemácias, vão consumir aquela hemoglobina, vai consumir a glicose e vai transformar aquilo tudo em um produto chamado hemozoína. E esse hemozoína vai causar uma ativação do sistema imune, que é a liberação de citocinas e acabam causando febres, calafrios e todos os sintomas já descritos aqui. Tremores, febre, cefaleia, tudo isso aqui é em decorrência
da liberação das citocinas. Bom, se destrói hemácias, obviamente vai ter um processo de anemia, uma queda no número de hemácias. Agora, existe a chamada malária grave. No caso da malária grave, acontece um processo chamado citoaderência nos capilares sanguíneos. Esse processo de citoaderência está relacionado ao sequestro das hemácias parasitadas. Quem faz esse tipo de patogenia é o Plasmodium falciparum. O Plasmodium falciparum faz com que as hemácias parasitadas se agrupem e começa a formar uma aderência entre si. E essa citoaderência nos capilares sanguíneos vai fazendo uma obstrução desses capilares sanguíneos, caindo com o fluxo de sangue, um decréscimo do fluxo de sangue. Consequentemente, o tecido que diminui o fluxo sanguíneo acaba diminuindo a função do metabolismo em decorrência da falta de oxigênio. Certo? Porque é o sangue que leva o oxigênio. Se decai o fluxo sanguíneo, cai também o oxigênio. Isso aqui acontece no caso das malárias graves e principalmente uma isquemia cerebral. Então terminamos a nossa aula. Essas aulas podem estar vistas. Essa aula foi retirada do Neves Parasitologia Humana, Neves Parasitologia Dinâmica e também do Manual de Diagnóstico Laboratorial da Malária do Ministério da Saúde de 2005. Ok? Um abraço e fiquem com Deus.